Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, essa riqueza maravilhosa. Nós estamos aqui na terceira parte do livro, que vem tratar das leis naturais e da moral. E nós estamos na primeira lei natural mencionada, que é a lei de adoração. Vamos falar agora sobre politeísmo, muitos deuses. Como é que funciona isso? Olha lá, questão 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, é muito lógico isso, né? Nós temos aí até uma explicação sobre por que Deus é único, no próprio livro dos Espíritos você pode encontrar, pela lógica. Então isso vem, como por exemplo, os indígenas mais antigamente acreditavam no Deus Sol, se não me engano era Tupã, não lembro agora, mas cada um tinha um nome, a Lua tinha um nome, o Sol tinha um nome. Então todos os fenômenos que eram muito fortes, intensos e não eram compreendidos, viraram deuses. Isso com o tempo e a instrução e o desenvolvimento moral e intelectual do homem, começou a ficar meio ilógico, porque você tem um monte de deus, vira aquele carnaval de deus, né? Os deuses gregos e greco-romanos, porque misturaram, né? Na época de Jesus, a Roma, o Império Romano adorava muitos deuses, e aí eles assimilaram os deuses gregos e que o nome grego é um e o nome romano é outro para o mesmo deus, aí ficou bem complicado o negócio para entender. Porque eles tinha Júpiter ou Mercúrio, que era o deus da guerra, e gente, eu sou um fracasso, eu estudo, depois eu esqueço tudo, mas assim, cada um tinha uma função. Então tinha o deus da caça e da pesca, tinha o deus da guerra, tinha o deus da diversão, que era o Baco, do vinho, tinha o deus da fecundidade, ou deusa, enfim. E agora você imagina a bagunça tudo, né? Naquela época Zeus era o chefão de tudo, mas Zeus veio na Terra e fez um filho que foi Hércules com uma mortal, e aí começa a ficar esquisitinha a história, né? É bonito de se ver como mito, e por isso que chama mitologia, o estudo dos mitos. Mito é aquilo que não existe, que é falso. Quase que derrubou água em cima do computador. Mito é aquilo que não existe, que é falso, né? Então, agora, conforme o homem foi evoluindo, se tornou meio esquisito pensar nisso tudo, né? Tanto que a maioria das religiões hoje são monoteístas, ou seja, adoram apenas a um Deus, ou consideram apenas a um Deus existente. Ainda tem religião como o hinduísmo, se eu não me engano, que tem vários deuses? Tem. Né? Mas isso, creio eu, Evandro, que com o tempo vai evoluir para algo monoteísta, né? Que eu acho que é o caminho a seguir. Para derrubar uma tradição muito antiga, mais antiga que o cristianismo, é um negócio bem difícil. 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Olha que pergunta interessante. Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto.
Então, evidentemente que o espiritismo, né, os fenômenos espíritas, não o espiritismo, que não existia, induziram muitas pessoas a acreditarem nesses vários deuses, que na verdade eram espíritos que se materializavam ou não, ou que se manifestavam nos médiums, que não tinha esse nome, podiam ser os curandeiros, os sacerdotes, um monte de coisa, e que se falavam, olha, eu sou o deus Ra, que nem no Egito, eu sou o deus não sei o que lá. E na verdade eram espíritos superiores? Talvez não, eram só espíritos, né? Ou sim, iam guiando, porque a gente precisava dessa multiplicidade de deuses para depois chegar num Deus único, né? Então, sim, o espiritismo fez parte disso. E olha, tem uma explicação bem legal aqui do Kardec sobre deuses. Vamos ouvir. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença cedilha maiúscula de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança cedilha maiúsculo a deles se ha perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Gente, mais claro impossível, Kardec, como sempre, espetacular a sua capacidade de síntese, de fazer um resumão do que era. Então, vem aí nos informar que estes deuses, especialmente os pagãos, os egípcios, gregos, romanos, enfim, eram espíritos que, por todos os estudos que a gente sabe de perispírito, suas manifestações, tinham cada um a sua característica. Então eram espíritos não muito evoluídos, porque um era um deus raivoso, o outro era um deus mais sensualizado, o outro era um deus, entende? Que trazia características de espíritos não muito evoluídos. Então, por isso que aconteceu. Agora, hoje em dia, nós temos aí evidências e provas e lógica e a nossa evolução cultural para saber que isso não poderia ter mais deuses. Assim como não poderia ter um ser que foi criado por eterno mal, como um capeta, um demônio, coisa ruim, um cramunhão, chame do que quiser. Deus jamais criaria um outro Deus para concorrer com ele mesmo, com os mesmos poderes, etc. e tal. Isso é um absurdo do absurdo. Se você acredita na existência de Deus, você não acredita que existe outro Deus chamado capeta que enfrenta e fica cutucando todo mundo. Enfim, a gente já estudou isso em outros lugares, não vou me aprofundar aqui. Tá bom? Hoje nós encerramos o nosso estudo. No próximo, vamos continuar no capítulo e vamos falar sobre sacrifícios. E o assunto fica cada vez melhor. Beijo, obrigado por estar aqui comigo. Eu te encontro no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!